Olá, muito boa noite para todo mundo. Em viagem sossegada, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV desceu a Serra das Abelê, trazendo uma boiada nova para ser engordada na fazenda do IP. E depois de ter dado atendimento para a precisão do patrão e ter entregado a encomenda, convido agora os companheiros e companheiras boiadeiros para a contenda violeira que começa com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Nesta desgraça pelada que está sendo o aparecimento dessa assombração representada pela gripe aviária no Rio Grande do Sul, não tem nenhum lado bom e de qualquer jeito que se olhe, só o que se é uma imensa condição para toda a pecuária brasileira, incluindo os suínos e os bovinos, né? Mas no meio desse enredo de prejuízo, desilusão e medo, ganhou força uma discussão que é de extraordinária importância para a cadeia produtiva de todas as carnes, que é a necessidade de regionalização das questões relacionadas à cidade. Conforme já é da sabedeza de amigos e fazem parte da audiência, assim que a existência da doença para o governo brasileiro deu as exportações de carne de frango para um grande número de compradores e para o campeão da China, né? A ação é que a medida faz acordo comerciais com os países e em todos os casos foi iniciada para as mercadorias brasileiras. A companhia boiadeira de setembro, meses em que as exportações de cabina lá para o gigante do Oriente Distante foram interrompidas por causa daqueles casos de vacalor. Aliás, não representava perigo nenhum, nem para os rebanhos, nem para as pessoas, né? Pois então, todas as vezes que aconteceu uma miséria dessas, como agora nessa história da gripe do frango, a produção do país inteiro foi embargada. Acontece que o Brasil é um mundo de chão, com uma extensão de nada menos que 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E o foco da doença está só lá no sul do país. Considerando que o vírus não tem passaporte nem reconhece fronteiras, o risco de contaminação está muito mais próximo do Uruguai e da Argentina do que da Bahia, do Ceará ou de outros estados brasileiros. E para estas regiões, o embargo é uma grave injustiça, né? Aí, na semana passada, para esquentar a discussão, a Coreia do Sul, que também é um importante freguês do Brasil nesse mercado, anunciou que, por vontade própria, mudou a proibição da importação só para o Rio Grande do Sul. Antes, a Rússia, a Arábia Saudita e mais 15 países também já tinham tomado a mesma medida, enquanto os Emirados Árabes Unidos e o Japão embargaram só o município onde o foco apareceu. Pois então, para o governo brasileiro, o caso é de aproveitar a ocasião e investir numa forte campanha no mundo inteiro a favor da regionalização e da mudança no atual entendimento da questão. Se o companheiro está apurado no serviço com mestiço e sem poder passar da porteira por causa da urgência da lida boiadeira, para não ficar apartado do que está acontecendo no mercado, o jeito é fazer uma lista de perguntas e mandar aqui para a nossa lida noticiarista para a gente responder na conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, também sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui diretamente de Bebedouro, né? Estamos gravando aí, praticamente finalizando o mês de maio, respondendo uma pergunta que a gente tem recebido bastante nessas últimas semanas, pelo menos ao longo do mês de maio como um todo, do porquê a cotação da arroba do boi gordo sempre cai no mês de maio. O que acontece em maio é justamente a questão da oferta impactando muito mais do que a demanda no momento. Nós temos uma demanda que é muito mais aquecida para o segundo semestre. No primeiro semestre, quem acaba ditando um pouco mais sobre o que está acontecendo seria a demanda externa, que a gente está vendo bastante em relação a esse começo do ano, né? As exportações batendo recorde atrás de recorde, influenciando um pouco mais no cenário. A demanda interna é um pouco mais compassada e quem acaba ditando um pouco mais as regras é justamente a questão da oferta. E o que acontece em maio de diferente em relação a todos os outros meses do ano? Nós temos o que eu brinco bastante aqui do início do fim da safra de boiadas no nosso país. Por quê? Maio já é um mês em que nós estamos praticamente no meio do outono, ou seja, definindo em que rumo nós estamos indo em relação à luminosidade, à umidade, ou seria a disponibilidade hídrica, para o desenvolvimento das gramíneas. Ou seja, os dias estão mais curtos, a temperatura é mais amena e nós temos uma diminuição das chuvas, principalmente no centro-sul do nosso país. Isso acaba impactando bastante o desenvolvimento da gramínea, onde a nossa pecuária, 85, 90% da nossa produção de carne bovina vem proveniente dos pastos. E quando existe essa limitação da produção do capim,
acaba que o produtor precisa fazer os ajustes, né, da quantidade de bovinos que ele tem em sua propriedade para não afetar o desenvolvimento dessa gramínea. E ele acaba ofertando mais para o abate. Ele não consegue segurar essas boiadas na sua propriedade, a fim de garantir o ganho de peso para aquelas que vão ficar, e acaba ofertando mais nesse momento. É quando a gente tem essa finalização de safra e um aumento muito grande da oferta de boiados no nosso país, e isso caracteriza maio como um mês em que até mesmo a ociosidade das indústrias diminui em relação à maior parte dos outros meses do ano, ou seja, eles abatem e produzem mais carne. Para esse momento, nós temos um aumento de oferta, um volume de animais abatidos muito grande para esse momento, e também é um momento que caracteriza até mesmo a entrada de bovinos de confinamento. Confina Brasil, inclusive, já começou a rodar, estamos aí na primeira rota teste, primeira semana teste, para realmente iniciar nessa próxima semana, início de junho, onde o Confina Brasil vai estar rodando o país, justamente para entender esse momento da escassez de pastagens, entrada no confinamento e entender toda essa questão da pecuária no nosso país. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Com o avançamento das horas e o descambamento do sol lá fora, a gente faz agora uma parada ligeira, mas vai ser só no tempo de passar a tramela na janela, e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. De acordo com dados ajuntados pela ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, no ano passado, os fazendeiros brasileiros de leite e de corte usaram esta tecnologia em 20% do plantel nacional de vacas parideiras, estimado então em impressionantes 83 milhões de animais, né? Repare agora, o companheiro boiadeiro, que deste total, 91% das matrizes foram emprenhadas com o uso da IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, uma coisa relativamente recente, né, mas que está crescendo no país inteiro em desabalada carreira. Pois então, para esticar uma prosa a respeito dessa verdadeira revolução que está sendo acontecida na parte da reprodução na pecuária brasileira, a gente está tendo a honra e a satisfação de receber mais uma vez aqui no nosso arranchamento a visita do Dr. Pietro Baruselli, médico veterinário e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e da USP, a Universidade de São Paulo. Boa noite, professor, muito obrigado, uma grande honra receber o senhor aqui, obrigado pela sua prontidão, né? E presteza para atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre. Fique à vontade, que o senhor está em casa. Ok, eu que agradeço, Cid. Um prazer estar mais uma vez aqui falando com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Professor, como é que era a inseminação artificial no Brasil, né? Aí no começo dos anos 2000, no começo desse século XXI que está em andamento, e como é que ela está hoje? Então, interessante essa pergunta, porque nós tivemos uma evolução espetacular nesses 25 anos aí da aplicação da inseminação artificial no Brasil. E ela se deve muito por um pacote tecnológico que foi desenvolvido pela ciência brasileira, que introduziu formas mais fáceis de aplicação da inseminação artificial. Há 25 anos, nós ainda detectávamos o cio das fêmeas para fazer a inseminação. E você sabe a dificuldade para detectar o cio de uma fêmea, tem que observar o cio de domingo a domingo, de manhã e de tarde, por períodos prolongados, e ainda, mesmo assim, um manejo de baixa eficiência. E nessa época, a IATF representava somente 1% das inseminações brasileiras. E nós inseminávamos pouco nessa época, nós inseminávamos somente 5% do rebanho brasileiro. Com a vinda da IATF, que facilitou o processo, não só facilitou, mas como melhorou a eficiência reprodutiva das vacas, comparando até mesmo com a própria monta natural, nós tivemos uma evolução muito significativa. Nós passamos de 5% do rebanho inseminado para 20% do rebanho inseminado.
Isso representa, pelo tamanho do rebanho brasileiro, uma operação bastante grande em termos de produzir mais sêmen, de ter mais touros em centrais, de ter uma equipe no campo oferecendo serviço ao produtor. E hoje nós chegamos aí a mais ou menos aproximadamente 23 milhões de sincronizações por ano, 23 milhões de procedimentos de sincronizações para inseminar em torno de 25 milhões de procedimentos por ano. Então, é como você comentou, hoje praticamente é 1 para 1, é uma dose de sêmen e um programa de sincronização para IATF no Brasil. De fato, é uma grande revolução num espaço de tempo relativamente pequeno, né? Agora, professor, se 20% das nossas matrizes estão sendo inseminadas com IATF hoje, significa que tem 80% que ainda estão no tempo aí da monta natural, né? da observação de cio, né? Por que isso, professor? Então, porque ainda existe uma certa desinformação do pecuarista quanto às vantagens da utilização dessa tecnologia. Então, é muito importante programas como esse mostrando ao pecuarista que ele tem uma opção, o pecuarista que trabalha com a cria, com a produção do bezerro, tanto o pecuarista de leite quanto o pecuarista de carne, ele pode usar essa ferramenta e todos os estudos mostram que essa ferramenta melhora a eficiência reprodutiva do rebanho dele, a eficiência genética do rebanho dele, por ele introduzir mais inseminação artificial, com sêmen de touros de alto valor genético, e tudo isso aí traz um retorno econômico para ele. Inclusive, nós temos estudos que mostram que para cada real que o produtor investe na IATF, comparando com a opção que ele tem, qual que é a opção? Monta natural, ainda 80% utiliza a monta natural. Se nós pegarmos esses 80% que utiliza a monta natural, compararmos com os que já utilizam a IATF para fazer a inseminação artificial, para cada real investido ele tem ganhos de 4 a 6 reais num ciclo de produção. Então é um ganho espetacular também econômico ao produtor. Então ganha o produtor por produzir mais e por ter retorno econômico superior à opção que ele tem hoje, que é a monta natural. Professor, agora, quando a gente fala em IATF, né, pelo menos no imaginário popular e no imaginário do nosso próprio setor, a gente já pensa logo naquelas grandes fazendas com milhares de fêmeas sendo inseminadas, né? É possível fazer IATF em pequenas e médias propriedades sem ter de gastar aí um caminhão de dinheiro? Sim, é possível. É possível. Nesse caso, as pequenas propriedades que fazem IATF é através do cooperativismo, do associativismo, para diluir os custos operacionais. Porque hoje a IATF é seguida de um procedimento, de um diagnóstico precoce de gestação para você já diagnosticar a vaca que não ficou prenha e inseminá-la novamente. São programas de alta eficiência, mas que demandam, logicamente, uma assistência técnica. E para o pequeno produtor, a assistência técnica, às vezes, ela não é diluída, né, pelo número menor de animais. Mas, através do cooperativismo, do associativismo, é possível, sim, montar programas para pequenos produtores. Inclusive, já existem apoios do Senar, do Sebrae, de órgãos governamentais que apoiam o pequeno produtor, introduzindo essa tecnologia, porque realmente os ganhos são bem vantajosos também para o pequeno produtor. Lógico, para o grande produtor, que consegue implementar esses programas sem o apoio desses órgãos governamentais ou dessas associações, mas o pequeno produtor teria que procurar esses órgãos de apoio, né, para viabilizar o programa, para que ele consiga introduzir também a tecnologia e ter todos os benefícios dessa tecnologia no aumento tanto na produção de leite quanto de carne. Um dos grandes problemas da pecuária, né, tanto no leite quanto no corte, conforme o senhor falou, professor, é o período em que a vaca fica vazia, né? E o pecuarista que quer ganhar dinheiro, ele tem que diminuir esse espaço de tempo, né? Como é que a inseminação artificial em tempo fixo pode ajudar a fazer isso na fazenda? Excelente pergunta. Geralmente, quando nós temos a monta natural, lembra, 80% do produtor ainda usa o touro para cobrir suas fêmeas. Nós temos um problema em países tropicais, nos nossos sistemas de manejo a pasto, é que a fêmea
a vaca, após o parto, ela demora muito para manifestar o primeiro cio. E a novilha também, ela tem uma puberdade tardia, ela demora para manifestar o primeiro cio para o touro cobrir para ter o primeiro parto. Então, esses são dois gargalos da pecuária brasileira. Uma idade ao primeiro parto ainda não adequada, certo? Nós temos a média de concepção de 2 a 3 anos e o primeiro parto ocorrendo entre 3 a 4 anos. E uma idade e um intervalo entre partos que está girando próximo a 17 meses. O ideal seria 12 meses, aquela vaca que produz um bezerro por ano. Para que isso aconteça, a vaca tem que parir e emprenhar rapidamente. Quantos dias? 70 dias, 80 dias após o parto, ela tem que estar prenha para poder produzir um bezerro por ano, porque a gestação do bovino é uma gestação longa, que vai aí em torno de 290 dias, em média. Tem algumas variações, mas 290 dias. Então, a gente emprenha a vaca cedo, com a gestação ela produz um bezerro por ano. Com a monta natural, isso acaba não ocorrendo, que ela demora para manifestar o cio, atrasa a concepção e atrasa o parto do próximo ano. Aí que entra a vantagem da IATF para a realização da inseminação artificial. Hoje a gente programa a ovulação da vaca e programa a fertilidade da vaca. Então, nós, no pós-parto, conseguimos emprenhar uma vaca próximo de 70 dias e conseguimos também emprenhar uma novilha próximo de 1 ano de idade para que ela tenha um parto com 2 anos. Tudo isso são vantagens operacionais da IATF, junto com a introdução de um sêmen de alto valor genético. Então, o criador ganha em dois pontos importantes, em eficiência reprodutiva e eficiência genética. O professor, quando eu preparo minhas entrevistas, né, tem alguns assuntos que são mais interessantes do que tudo que a gente está fazendo, né? Esse assunto, especialmente da IATF e dos ganhos reprodutivos no rebanho brasileiro, de fato, é um assunto emocionante e extremamente interessante, né? Eu tinha feito mais umas 20 perguntas para o senhor, então não vai dar tempo de fazer, então eu queria agradecer demais a sua presença, dizer que a gente é parceiro, né? Sempre que tiver uma oportunidade, passa aqui para a gente prosear mais um pouquinho, que sempre é bom, sempre a gente aprende bastante. Obrigado, professor, até a próxima. Eu que agradeço, Cid, sempre um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, até a próxima. E tendo avançado nesta jornada com o gado até a divisa da Ramada, já na cercania do povoado, a comitiva faz aqui uma parada antes de entrar na serrania que a gente ainda tem pela frente. Mas o amigo já fica informado de que, quando a marcha for retomada, a conversa da pionada vai ser sobre os enleios e devorteios do mercado do boi gordo, um assunto que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O tempo ainda está se arrastando no calendário, mas mesmo faltando agora só 3 dias e algumas horas para arrematar o mês, no mercado pecuário ninguém está vendo sinal de melhora. E a nossa praça boiadeira só não está mais embalada na descida da ribanceira porque no setor exportador o povo continua mais arregalado do que formiga no melado. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e o companheiro boiadeiro deve estar reparando que o tempo ainda não se animou completamente para voltar a apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros, para ver qual dos dois é o mais ligeiro. Mas como ele obrigatoriamente tem de dar expediente na função de fazer a terra girar e o mundo andar para frente, o caso é que, para fechar o presente mês, estão faltando agora só mais 3 dias de serviço, né? O problema é que, como se fosse resultado de feitiço, uma atrás da outra, as horas estão passando, mas no nosso mercado pecuário ninguém está vendo nenhum sinal de melhora. Conforme já é da sabedência geral, a explicação para esta situação atual é, primeiramente, a inapetência da população, que está alongada do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro. E isso só vai mudar depois da virada do calendário, quando o trabalhador brasileiro começar a receber o pagamento do salário mensal. A segunda questão é a oferta de gado terminado, que agora já está bem desapertada, o que é normal nesta época do ano, quando as derradeiras boiadas de capim se encontram na praça e ficam batendo cabeça com as primeiras engordadas no confinamento, né? Por outro lado, o setor exportador brasileiro continua mais arregalado do que formiga no melado. De acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, agora, nas 3 semanas completas já vencidas neste mês, foram despachadas lá para fora
um total de 173.800 toneladas de carne in natura, com a média diária chegando a 10.860 toneladas, o que representou um crescimento de 7,6% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o preço pago pelo produto brasileiro lá no estrangeiro pulou para 5.177 dólares por tonelada, com um aumento ainda mais substancioso de 15%, fazendo a mesma comparação. Juntando tudo num caldeirão e pondo para cozinhar, para extrair a parte mais importante da informação, o que tem para ser contado aqui no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas rotineiramente no Brasil inteiro. E em todas essas praças referenciadas, a arroba caiu. Começando então a recitação, a gente registra que a lista destas derriçadas foi ponteada pelo estado do Rio de Janeiro, onde o boi foi derrubado para R$ 283 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No mesmo trieiro de morro abaixo foi o Espírito Santo, que trabalha agora com macho a R$ 275. No oeste da Bahia, o tombo também foi só para o boi, que já não vale mais do que R$ 277. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca foi rebaixada para R$ 272. No norte de Mato Grosso, o fazendeiro que está precisado de dinheiro está sendo obrigado a entregar macho por R$ 295. Este mesmo valor de R$ 295 é o máximo que está sendo oferecido pelo boi nas Alagoas. No sul das Minas Gerais, o dono do frigorífico está querendo pagar pela fêmea só R$ 268. Em Marabá, no Pará, o boi voltou para R$ 275. No sudeste da Rondônia, a vaca piorou para R$ 243. E no norte do Tocantins, a fêmea desceu para R$ 248. No tempo das antiqueras, na solidão do sertão pioneiro, coisa mais difícil era fazer uma reunião para juntar os companheiros boiadeiros e conversar sobre a situação da lida e o andamento da vida. Por essa estrada, que não era muito mais do que uma picada rasgada no meio da mataria, só de vez em quando passava a jardineira, que trazia da freguesia da Natividade um ou outro passageiro, viajante forasteiro. E assim a gente vivia bem, sem ter precisão de mais nada, nem de novidade. E para os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que têm apreço pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, eu ofereço essas prosinhas rimadas que foram escritas pela minha própria mão para costurar uns detalhes e contar um pouco das coisas que eu vi e das pessoas que eu conheci enquanto fazia meu trabalho de jornalista correndo o chão no sertão. Todas elas estão publicadas nestes 4 livros que formam a minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode falar comigo mesmo pelo meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E arrematando com a recitação deste verso, a nossa prosa boiadeira do dia, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV anuncia aqui a despedida desta terra que por nós é muito querida, mas vai deixando já prometida a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.